o companheiro Baggio e resolvido totalmente a questão da reforma agrária naquela terra da empresa do Paraná? Araupel, que há tantos anos esse moço briga para resolver, está resolvido uma parte, custou 584 milhões de reais para resolver uma briga dessa que vai assentar quase 3 mil pessoas. Mas eu sei que ainda falta muita coisa. E por isso vocês precisam compreender de que tudo acontece de acordo com a correlação das forças políticas existentes no nosso país. Nós precisamos estar convencidos de verdade. Se a gente não se envolver na política, se a gente não tomar consciência de que a gente precisa ter noção de que gostar da política não é gostar de coisa errada. Gostar da política é assumir a responsabilidade de definir o projeto que a gente quer para o nosso movimento, mas do projeto que a gente quer para o nosso país. Não adianta a gente sonhar muito e depois do resultado eleitoral coloca 574 deputados como bancada ruralista e apenas 2 sem terra eleitos como deputado federal. O Jean Daniel sabe como é difícil, o Valmir sabe como é difícil. Então é preciso que a gente comece a pensar corretamente na política. E eu fiquei muito feliz hoje, companheiro João Paulo, quando vocês me apresentaram um conjunto de companheiros do Sem Terra que vão ser candidatos nas próximas eleições. Graças a Deus, vocês tomaram a decisão de entrar na política, porque sabe qual é a desgraça de quem não participa da vida política? Vocês sabem qual é a desgraça de quem não gosta de política? É que é governado por quem gosta. E se quem gosta, sabe, não gosta de nós, não vai acontecer nunca as coisas que nós queremos. Foi por isso que eu descobri criar o PT. Eu fui a Brasília brigar contra uma lei de greve. Saí de São Bernardo disposto a visitar o gabinete de 513 deputados. Quando eu cheguei lá, Jerônimo, eu descobri que só tinha 2 trabalhadores no Congresso Nacional. O Aurélio Pérez, que era metalúrgico do PMDB de São Paulo, e o Benedito Marfilho, que era presidente do Sindicato do Metalúrgico de Santo André. Aí eu fiquei com a cara de tacho, porque eu entrava no gabinete dos deputados e eu falava, companheiro, você não pode votar essa lei de greve, essa lei não vai deixar bancário fazer greve, essa lei não vai deixar metalúrgico fazer greve. E o cara falava assim para mim, eu não preciso do voto de vocês, eu não fui eleito pelo voto de vocês. Aí eu voltei para casa e eu falei, então não tem jeito, eu vou ter que criar um partido. E criei um partido. E eu tenho dito isso para a juventude brasileira, a juventude rebelde, que muitas vezes não gosta de política, que muitas vezes diz que odeia política. Sabe, o político que ele quer está dentro dele, não está dentro de mim. Então ele tem que entrar na política, ele tem que ser candidato a alguma coisa, ele tem que participar, porque a omissão leva a gente a ver o que aconteceu nesse país. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender. E eu fico feliz que o Movimento Sem Terra tenha tomado a atitude de participar mais ativamente da luta eleitoral para eleger companheiros e companheiras. A segunda coisa, companheiros, é que muitas vezes a gente vai num encontro maravilhoso como esse e a gente fala de tudo. A gente consegue falar de tudo. A gente consegue criticar tudo. E uma coisa que falta a gente fazer é falar as coisas boas que nós fizemos. As coisas boas. Quando a gente critica o agronegócio, 90% das críticas é verdadeira. Mas a contrapartida é dizer o que nós fizemos. O que acontece nesse país por conta do pequeno e médio produtor rural brasileiro. Quem é que produz alimento? Quem é que luta contra o agrotóxico? Quem é que tenta de produzir o alimento que vai para a nossa mesa? Somos nós. E é preciso que o mundo saiba que somos nós que fazemos isso. É preciso. Porque o agronegócio produz para exportar. E os pequenos produzem para a gente comer. E isso precisa ficar claro para a sociedade brasileira. E nós temos que repetir todo dia, todo discurso que vocês fizerem. Você tem que colocar o que acontece na mesa de cada um, quando você recebe financiamento, quando você recebe financiamento para comprar máquina, quando vocês têm o PAA, vocês sabem a diferença. Porque nós tivemos 8 anos de Temer e de Bolsonaro. E vocês sabem como é que era esse país. E vocês sabem a diferença com apenas 3 anos do nosso governo. Essa coisa é que faz a diferença nas conquistas que nós vamos ter daqui para frente.
Isso não vale só para nós, dos trabalhadores rurais, vale para os metalúrgicos. Você sabe que quando eu era presidente em 2010, a indústria automobilística produzia 3.600.000 carros em 2010. Quando eu votei em 2023, a indústria automobilística produzia só 1.600.000. Menos da metade do que produzia 15 anos atrás. Aonde é que foram esses trabalhadores? Aonde é que eles foram? Faziam parte dos 33 milhões que estavam passando fome nesse país. Quando nós deixamos a presidência em 2010, a gente tinha 82 mil trabalhadores trabalhando na indústria naval. Eu fui agora a Rio Grande, uma cidade portuária do Rio Grande do Sul. Nós chegamos a ter 15 mil trabalhadores. Caiu para 200. E agora vamos voltar para 15 mil outra vez, porque nós estamos outra vez fazendo navio aqui no Brasil, fazendo grande, pequeno e médio navio. É importante a gente saber, a última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3%, esse é um dado que vocês não podem esquecer. A última vez que esse país tinha crescido acima de 3% do PIB, foi em 2010, quando eu era presidente da República, que a gente cresceu 7,5%. Depois que eu deixei a presidência, o Brasil só vem crescer acima de 3% em 2023, 2024 e 2025. E se Deus quiser, vai continuar crescendo outra vez. É importante lembrar que o salário mínimo ficou 7 anos sem reajuste acima da inflação. Se não fôssemos nós aumentar o salário mínimo de acordo com o PIB, Valmir, você sabe quanto é que estaria o salário mínimo hoje? R$800. Portanto, o salário mínimo, com o aumento além da inflação, foi para 1.621, que é muito pouco. Mas é o dobro do que era sem a gente colocar o PIB. Vocês sabem uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo nesse momento histórico. É a menor inflação acumulada da história do Brasil, João Paulo, nos próximos 4 anos. Ou seja, a menor inflação do Brasil acumulada nos 4 anos é nesse período. É o menor desemprego da história do Brasil. É a maior quantidade de trabalhadores em atividade. É a maior massa salarial. É a maior exportação. E a maior entrada de capital externo direto para investimento no Brasil. É o maior crédito do Pronaf. E nós sabemos que isso resulta no crescimento do PIB. Nós sabemos que isso resulta na queda da inflação de alimentos. E nós sabemos que isso resulta na melhoria de qualidade de vida do nosso povo. É por isso que nós precisamos ter a política em mente. Ou nós assumimos, ou eles assumem. Ou nós assumimos, ou eles assumem. E, portanto, é muito, muito sério a gente levar a sério o que pode acontecer este ano no Brasil. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na América Latina. Vocês estão acontecendo o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com o Paraguai, o que aconteceu com o Equador. Vocês estão acompanhando o que aconteceu com a Costa Rica, em Honduras, e o que está acontecendo no mundo com a eleição do presidente Trump para presidente dos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando e vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Ou seja, está prevalecendo a lei do mais forte. A Carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano, o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. Então, o que nós precisamos é ter em conta a fragilidade política dos partidos no mundo hoje.